Vamos lá, geometria espacial, cubo ou hexaedro regular. Começamos aqui com a diagonal da face. É um quadrado, então a raiz de 2. Aqui está ela pontilhadinha, ó, diagonal da face. Depois, aí a fórmula, talvez a única fórmula aqui no cubo, né, que é a diagonal do cubo. Essa aqui corta ele ao meio, né? A gente consegue 4 dessas diagonais, vamos chamar de Dzão. Diagonal do cubo é aresta raiz de 3. E o volume do cubo é um prisma, então é a área da base vezes a altura, ou em outras palavras, a aresta ao cubo. E por falar em prismas, aí vai um prisma de base quadrangular. Eu fiz uma espécie de trapézio aí na base desse prisma. Volume dos prismas, então, área da base vezes a altura. Não tem fórmulas em prisma. A gente tem que cuidar que na lateral a gente tem retângulos. Isso que eu risquei é um retângulo. Aqui tem um outro retângulo. Aqui desse lado um retângulo. Então, para fazer essa área lateral, a gente vai fazer uma soma aí de retângulos. E cuidar com as bases, né? Que eu tenho uma base superior e lá embaixo eu tenho a mesma base, né? A chamada base inferior. Então, são duas bases iguais. Procurem trabalhar sempre com o prisma assim, colocado em pé, né? Base inferior no chão e a base superior lá em cima. Nas pirâmides, olha aí a aresta da base, aqui a aresta lateral e esta linha vermelha que eu estou fazendo contínua aqui no meio. Aí está ela, essa aí é o apótema da pirâmide. Se a gente puxar a altura aqui, essa altura vai bater no centro da base, porque é uma pirâmide regular, reta. E aí eu fechei um Pitágoras aí, né? Então vamos chamar aqui de apótema da pirâmide, aqui embaixo apótema da base e a altura da pirâmide. Sai um Pitágoras aí, não sai? Apótema da pirâmide ao quadrado, apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Ninguém deve decorar isso aí, mas isso aí é Pitágoras, só para chamar a atenção de vocês de que para trabalhar com pirâmides, o grande lance é a gente fazer esses triângulos aí dentro dela, né? E soltar o Pitágoras. Volume de sólido pontudo, tanto pirâmides quanto cones, é a área da base vezes a altura dividido por 3. E de resto é interpretar o problema, não tem que decorar nada de grandes fórmulas aí na pirâmide. Lembrando que aqui na lateral a gente tem triângulos, né? Vamos fechar aqui de azul um triângulo na lateral. Ó, se tiver que fazer a área lateral, tem que fazer a área desse triângulo, ou seja, vou ter que ter o A vezes o AP sobre 2. Isso é fórmula de área de triângulo, é base vezes altura sobre 2. É isso aí. Cones. Aqui a gente tem 3 elementos: geratriz, raio e altura. Estou chamando de altura H aqui. De novo sai um Pitágoras aí, né? G ao quadrado, R ao quadrado mais H ao quadrado. Fórmula da área lateral do cone. Π, R, G. Π, raio, geratriz. Quando a gente tem o cilindro, vamos fazer ele aqui embaixo, ó. A gente vai ter uma área lateral aí no cilindro de 2π, R, G. Então fácil de lembrar, né? Duas fórmulas para lembrar aí. Lembrando aqui também, né, que o cilindro, a geratriz e a altura são coisas iguais. Tá faltando a esfera, vamos colocar ela aqui no cantinho. Vamos limpar a tela e colocar a esfera aqui em atenção especial. Duas fórmulas para lembrar na esfera. Ah, ficou ruim esse raio aqui, hein? Aí tá ele, bem melhor. Então, lá vai uma fórmula. Área da esfera, superfície esférica, 4π raio ao quadrado. E o volume da esfera, 4π raio ao cubo sobre 3. Isso aqui tem que lembrar, ok? Se tiver que trabalhar com a seção esférica, então aí a gente vai fazer um corte na esfera. Olha a seção. É feito um corte na esfera a uma certa distância do centro. Vamos marcar aqui, Dzinho. Eu tenho um raio ali em cima, de novo, um raio menor que o da esfera, porque gerou um círculo ali, né? E aqui vocês vão puxar o raio da esfera, fechando aí um Pitágoras. Portanto, raio da esfera ao quadrado é igual ao raio da seção ao quadrado mais a distância do centro da esfera até o centro da seção. Tudo isso ao quadrado, eu tenho ali um Pitágoras. E se o assunto for troncos, tanto tronco de pirâmide quanto tronco de cone, a primeira coisa a fazer é pegar o desenho e fazer o prolongamento, criar o que seria a pirâmide completa ou o cone completo. Assim, ó. Então a gente faz esse prolongamento e já começa a trabalhar com uma semelhança de triângulos. Não precisa nem ficar pensando o que tem que fazer, é automático, tem que fazer a semelhança de triângulos. Vamos puxar aqui, a gente tem a altura pequena, altura grande, né? Então da semelhança de triângulos a gente tem Azinho está para Azão, assim como
Hzinho está para Hzão. Eu só fiz a semelhança dos triângulos ali. Usei as alturas, né, dos triângulos. Na verdade, aqueles triângulos que estão dentro da pirâmide lá. Essa é uma proporção. Depois a gente pode fazer as proporções pelas áreas, né? Se a gente quer trabalhar com a área da base, né? Eu tenho a área da base pequena está para a área da base grande, assim como a altura pequena está para a altura grande ao quadrado. Claro, estou usando a área de um lado, né? E as medidas de comprimento tem que estar ao quadrado. E se trabalhar com volume, volume pequeno está para o volume grande, assim como a altura pequena está para a altura grande. Mas aí é volume, então essas alturas têm que estar ao cubo, elevadas ao cubo. Lembrando que esses volumes aqui são o volume da pirâmide pequena, que a gente tem que imaginar, né? E o volume de toda a pirâmide. Se tu quer o volume do tronco, tem que fazer a diferença entre o volume da pirâmide grande e o volume da pirâmide